Mas, assim, ele queria contar uma história que se passava no sul da Áustria, com um personagem chamado Conde Vampir, originalmente. E em algum momento caiu na mão dele um livro chamado The Land Beyond the Forest, A Terra Além da Floresta, que era sobre a Transilvânia. E o Bram ficou profundamente apaixonado por esse livro, pelos conteúdos dele. E ele passou a revestir a história sem exatamente querer dizer, não, eu estou adaptando os conteúdos do folclore romeno aqui do meu livro. Não, eu amei esse livro, vou pegar algumas coisas dele, vou diluir no meu personagem, de agora em diante ele vai se chamar... O meu Conde Drácula é vagamente inspirado no Dracula, que era o Vlad III da Casa Bassarábide, dinastia Draculeste da Romênia, que era o Drácula histórico. Mas é Ah, vagamente... então ele existiu mesmo. Existiu, mas não é o personagem do livro. Ah, tá. Tá? Ele pegou Uma algumas coisas inspiração, né? ali e fez uma adaptação. Entendi. As más línguas, na verdade não é mais as más línguas, os pesquisadores dizem que a figura do Drácula no livro, um homem de cabelos grisalhos, com um bigode expressivo, sempre trajado de negro, com uma capa veludada, vem da figura do patrão do Bram Stoker, que era o Sir Henry Irving. Foi um dos maiores atores britânicos do século XIX. Começou como ator mambembe nos teatros dos vilarejos e se tornou um mestre maçom da mais alta estirpe, líder de duas ou três das principais lojas de Londres, e que, quando não tinha muito o que fazer na tarefada agenda dele, ia tomar chá da tarde com a Rainha Vitória. Os cronistas, os biógrafos falam do grande magnetismo desse homem, da sua austeridade, e também que ele foi um grande ator shakespeariano. Mas rezam as entrelinhas da história, o seu personagem favorito de todos os tempos que ele interpretou nos palcos foi Mefistófeles, na obra de Fausto de Goethe. E Bram, então, inspirou o seu Conde Drácula muito mais nessa imagem poderosa desse homem, usando algum background romeno do livro que ele tinha lido, The Sim. Land Beyond the Forest. Assim, essa é Sim, uma ele síntese da história. adaptando, né? É. Ele também vai compilar nessa história desse personagem. Ela surge assim no final de um século, onde os vampiros foram campeões de venda de ingressos na ópera, nos teatros, nos Penny Dreadfuls e nos Blue Books, que eram publicações baratas, vendidas para as pessoas. E ele vai se inspirar também na narrativa da Carmilla, de Sheridan Le Fanu, de 1860. E é mais ou menos nessa mistura que surge o Drácula de Bram Stoker. E atualmente vem sendo revivido, baseado nas anotações deixadas nos diários, nos cadernos do Bram Stoker, pelo seu sobrinho bisneto, que é o Dacre Stoker, meu amigo pessoal, e que esteve com a gente na Horror Expo 2024 esse ano, onde a gente pode conversar longamente, nos conhecermos, né, pessoalmente, Sim. gravarmos alguns vídeos divertidos no stand da Rede Vampírica. E ele me presenteou com a nova série de revistas em quadrinhos que ele e um outro autor estão escrevendo, que exploram essas notas de rodapé e essas anotações dos diários do Bram Stoker, expandindo a mitologia do Drácula, daquele universo ficcional, e é um resultado belíssimo. E Incrível. entre vocês, assim, né? Entre os vampiros, né? Quais que são os valores ou filosofias mais comuns entre vocês? Tem os 10 mandamentos do vampiro, por exemplo? Olha, assim, a gente tem algo, historicamente falando, chamado The 13 Commandments of Night, que vem de 1985, que era uma espécie de código de ética, bom senso, etiqueta e bons modos para a comunidade vampírica, e ele tratava de respeito entre as pessoas, como o vampiro vivia na noite nova-iorquina, sobre cuidados básicos. Aham. Se seu amigo ou sua amiga vai embora da balada, certifique-se que ele não está alcoolizado, acompanhe-o até a porta do carro para ter certeza que ele pode embarcar com tranquilidade, espere o carro sair, proteja as mulheres, tome conta dos seus amigos, das suas amigas, não deixe ninguém ficar muito louco na balada. Sim. Era um código bem estruturado de ética, bom senso e etiqueta para os eventos daquele primeiro momento, né? Educação também, tudo isso? Exato, né? Era aquele código que ele nem era assim tão necessário, mas
era bacana pontuar para quem não era da comunidade, ali na década de 70, 80, saber como se portar ali, né? Havia uma atitude cavalheiresca entre as pessoas, né? Um código de Amazonas para as mulheres também ali. Havia toda uma questão de reciprocidade também, de lealdade, né? Reciprocidade, lealdade, valores importantes nos dias de hoje, né? Respeito para com quem trouxe você para aquele lugar, para quem te iniciou, vínculos e esse tipo de coisa, né? No final da década de 90, tentaram inventarem um código onde pegaram o Commandments of Night, tentaram adaptar ele, mas ficou um negócio muito ficcional, muito fora da realidade, era chamado de Black Veil, né? E ele teve até um aspecto estruturante, uma primeira etapa, mas com o passar dos anos, entre 2000, mais ou menos 2012, esse código foi desvirtuado, né? Porque veja, se você tem uma lei que fala sobre silêncio, você não pode contar nada para ninguém sobre o que acontece aqui. E se você dá o azar de acontecer uma coisa ruim com você ali, um assédio, um abuso, você não pode contar para ninguém. Bem, isso acobertou muita gente mal intencionada em Nova York, em Los Angeles, né, que decidiram abusar de pessoas e Sim. aprontarem, e quando as pessoas tentavam cobrar uma para parar aquilo, usavam, não, é o silêncio. Não, você não pode, o seu superior sabe o que é melhor para você. E começaram a cobertar coisa e coisas começaram a explodirem, né? Então, assim, essa foi um negócio assim, que não foi legal, que era desse código aí, né? Mas o 13 Commandments of Night ainda permanece vivo no coração das pessoas que foram inspiradas, influenciadas pela Sahasra, onde não tem nada essas leis coercivas, essas leis que visam silenciar e se tentarem até mesmo subjugar e submeter à verdadeira vontade das pessoas, né? E vai que inclusive o 13 Commandments of Night estimula a beleza, a radiância, o esplendor, a postura e uma atitude de reciprocidade e também o investimento na vida. A vida vale a pena ser vivida, você deve enfrentar os momentos mais sombrios e superar, né? Botar um ponto em vírgula quando a situação é muito difícil e avançar e superar o que precisa ser superado. Sobre isso, essa questão de leis vampíricas. Sim, sim, sim. A gente tem no Círculo Strigoi um certo código de ética, de bom senso para os nossos participantes, mas ainda bem que as pessoas que passam pelo processo seletivo já têm alguma noção disso no DNA, então tudo fica muito mais fácil. É uma comunidade, uma corte mais segura, tanto entre os neófitos como os integrantes mais antigos. Somos bastante vigilantes sobre o que está acontecendo em nossos pratos. Legal, pô. Boa, falando em Bacana. vampirismo, né? Puxando mais um pouco a parte folclórica, espelho, luz, alho. Como que eles chegaram nessas conclusões, cara? Pra incluir no vampirismo? Tem alguma origem histórica? Cebola, alho, réstias é um conhecimento para afastar espíritos maus ou presenças indesejáveis Hum, através do mar Mediterrâneo e do Egeu que se perde no tempo. Isso se perde no tempo. A questão do espelho depende do folclore ou do universo ficcional. Bem da verdade, um espelho é uma arma mágica interessantíssima para você proteger a sua casa, a sua morada de influências externas indesejadas e bloquear o acesso delas. E como dizem as más línguas, se você está lidando com uma pessoa incorporada ou sob uma obsessão muito forte, simplesmente você mostrar o reflexo dessa pessoa para ela no espelho desarma, desarticula e tira grande parte da potência espiritual que atua sobre ela. Qual é o terceiro item? eu tive uma experiência sobre isso aí, do espelho. Faz total sentido o que você tá falando. O alho. Só dá mau hálito. Ah, luz, também não, né? Só dá mau hálito. Ah, Mas veja, num churrasco, num prato bem temperado, é maravilhoso. Bem combinado com cebola. Acredito que pode até atrair outros vampiros para a mesa. E por você ser vampiro, né? E vocês fazem rituais no cemitério também?
Porque tem um caixão lá, né? Você vai dar uma dormida lá também. Tirar um cochilinho. Vocês não acham que a gente também vive só em casas com paredes pretas, tudo muito escuro, muito sorumbático, muito lúgubre, né? Tipo porões.